Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos ao On Jungle Cast, aqui o nosso Parlamento Africano, onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. É aqui onde falamos sobre os nossos hábitos, costumes e tradições. E mais uma vez, temos aqui um convidado de honra para abordarmos um tema super interessante, um tema que congrega todos os temas que já passaram aqui. O tema de hoje é... Quem temos aqui como convidado para abordar sobre este assunto é ele que analisa os assuntos africanos numa visão afrocentrada. Ele é um afrocentrista e pesquisador das culturas africanas. Aí em casa, comigo, vamos receber aqui no On Jungle Cast ninguém mais, ninguém menos que Kipopo Yakide. Irmão, saudações ancestrais. Saudações, meu mano. Agora acho que estamos Aqui em para a condições. energia. Viva. Pois. Seja bem-vindo. Muito obrigado, né? Estendo as minhas saudações a todo o pessoal que pode nos estar a acompanhar aqui neste momento. Não é? Como sempre, não podia ser diferente. Antes de nós darmos o começo, é sempre importante nós olharmos para a honra daqueles que nos permitiram com que esse momento chegasse. Pois é. São os nossos ancestrais. A África, assim, a ancestralidade não é nada. Então, sempre é extremamente importante darmos as devidas honras àqueles que verteram, àqueles que da nossa raiz fizeram com que nós hoje sejamos presentes. Muito bem. Já começamos assim com uma introduction, como diz o meu amigo DJ. Falando em DJ. Epá, não sei. Tenho saudades do DJ. Tipo, segura aí. Aprendi algo com os meus ancestrais. O número 3 é um número mágico. Sabes disso? Certo. Pois, por isso é que nós Por fizemos. isso é que, exatamente. E aqui é a mesma coisa. A magia acontece. Correto. 1, 2, 3 e vê o que é que acontece. Saudações ancestrais, velhote! Ora viva, velhote! Eita! Remember! Ai! Só se for agora! Então, como é que estás? I'm back! Ei! Estava na formação de inglês. Não, doente, mano! Quer dizer, estão sempre a querer me empurrar, mas eu também estou fudido. Kiki! Estás mal, bem forte. O que dura é guerra! Como é? Você conhece o K-pop? É. Que popo! Que popo vive já ao lado da cidade da China, não? Não, nem por isso. Não, que popo! Ah, foi meu colega! Tá colega? Foi meu colega no coisa! Na Mandume! Oh, que popo, como é? Já está tudo bem. Já está aqui no programa. Então, Que popo está agora aqui na cabeça! Olha, grande... Conhece Espera, né? bem sobre, mano, África. Yeah. Eu tirava 20, mano, na história. Pai grande. Oh. Então, está permitido. Kipas. Ei, Kipas, boy. Sai. Epá, eu não tenho saudade do Rosário aqui. Epá, vamos ao assunto. Vamos embora. Vamos lá. Irmão, nós aqui temos a pergunta-chave, que é a pergunta de introdução. Na tua opinião, o que é que todo africano deveria saber? Como africano, todo africano deveria saber o seu passado. Deveria saber, deveria conhecer, compreender a profundidade do seu passado. Porque sem o passado não se pode compreender o presente. E se não compreendes o teu presente, tu terás um futuro extremamente deturpado. Porque tu viverás dentro de um sistema utópico. Portanto, todo africano deve conhecer primeiro o seu passado. Vou tocar. Exatamente. Sankofa. É exatamente isso aí. Começamos bem. Já entrando aqui no assunto, panafricanismo no século XXI. Mas antes de irmos mais a fundo, K-pop, lá em casa, nosso público é maioritariamente jovem.
para aqueles que não sabem o que é o panafricanismo, faça-nos aqui uma introdução. O que é o panafricanismo? Para quem não sabe lá em casa compreender o que é que vamos falar aqui. Bom, o panafricanismo é um movimento ideológico, não é? Que surge essencialmente, apesar de que isso tem sido uma discussão no meio dos vários pesquisadores, que surge, vou dizer, essencialmente ganha a sua notoriedade no final do século XIX, não é? São o conjunto de ideologias que propõem a defesa da África e essencialmente das pessoas negras, com vista a emancipá-los e aquilo que fizemos agora, a valorização, não é, dos seus preceitos enquanto povo. Então, o panafricanismo é o conjunto de ideologias, não é, política, religião, cultura, não é, que propõe ao resgate e à essência dos povos africanos. E por que essa necessidade de resgatar? Resgata-se algo que se perdeu, Exatamente, exatamente. Surge esta necessidade porque devido todo o processo histórico que tende-se a minimizar algumas vezes, mas que a própria história faz questão de não mentir, de não as apagá-las. Urge esta necessidade porque houve o período, né, isso é muito conhecido ao longo do processo histórico, que a África foi invadida e os africanos foram extremamente ridicularizados. Então, para que estes povos surge aquele momento que estamos aqui a falar do século XIX já, em que algumas personalidades vão surgindo, como Du Bois, Malcolm X e tantas outras figuras, mais lá para trás e para frente, não é, que vão surgindo, como disse sempre que para se combater um sistema é necessário que se crie um sistema paralelo, um sistema contrário para que se faça frente. Então, fruto da destruição, da subalternização, da desvalorização, é essencial que os ideais dos povos africanos, o próprio africano em si, transformado ou coisificado, então surge a necessidade destas pessoas, desses indivíduos, não é? Que filhos essenciais do continente africano, porque eu costumo dizer que todo preto é um africano, não importa onde ele tenha nascido. Então surgem... Só necessariamente tem que ser preto? Bom, aqui algumas vezes estas pessoas tendem a olhar este meu posicionamento... Mas quando traz a ideia do preto, refere-se literalmente à tez da pessoa ou traz a ideia do preto consciência? Da concepção. Eu trago aqui o preto no sentido da concepção, percebe? Porque se nós repararmos, mas eu não tenho muita autoridade para falar sobre isso que eu vou tocar agora, quando se fala, por exemplo, da espiritualidade, dentro da espiritualidade nós poderemos enxergar alguns elementos que ultrapassam essencialmente a cor, percebe? Porque nós vamos reparar que dentro do próprio movimento ideológico, ao longo do período histórico de libertação da África através da ferramenta que foi o próprio panafricanismo, vamos encontrar algumas figuras que essencialmente brancas, não é? Mas que a sua consciência era extremamente voltada à afrocentricidade. E estas pessoas ajudaram a combater os ideais que distorciam ou ofendiam a moral das pessoas pretas. Então, quando eu trago aqui todo preto, ou todo preto é um africano, eu trago dentro da perspectiva não de tez, mas na concepção, da sua própria concepção. Então, urge esta necessidade, sim, fruto de todo o processo histórico que subalternizou a pessoa ou as coisas africanas. Apesar de que agora, né, aquele período, nós vamos dizer que é o
o período de dentro das como é que eu vou dizer, dentro dos mecanismos de deturpação social ou de ação social existe o soft power, que é hoje utilizado, não é? A supremacia eurocêntrica usada bem mais levemente, que quase que nós nem percebemos. Mas anteriormente era visível por intermédio da força, por intermédio da repressão, certo? Há uma supremacia. Isso é visível. Isso é visível. Isso é visível. Só mudou a forma de O operar. paradigma, exatamente. Mudou apenas o paradigma. E é óbvio, existir aquela metamorfose nos seus paradigmas para que então, de forma sutil, existir. E o que nós hoje sabemos como a neocolonização, percebe? Então, sim, ainda existe sim, esse contexto de supremacia. Por esse motivo é que até ao momento o panafricanismo ela continua a ser uma ferramenta extremamente útil para combater os ideais que continuam a desfazer ou a desmerituar as ideias dos povos africanos. Qual é a Interessante, importância, Rosário. qual é a importância do africanismo para o povo africano, ou melhor, para... Né, pronto, quando falaste, eu sei que quando falaste de negro, não falaste de Essencialmente isso. Qual é a importância para nós, o panafricanismo? E propus-me justamente a pesquisar a respeito do assunto e a escrever a respeito do assunto. E eu percebi que nós atingimos a um estado doentio de consciência, que eu chamo de cosmodislexia. Cosmodislexia, pois. É um estado doentio da consciência que nós, agora me refiro dos próprios africanos, na verdade seria um estudo que podia ser abrangente até o próprio Ocidente para estudar também a forma como eles compreendem. Mas dentro eu percebi que nós estamos extremamente doentes e acometidos pela cosmodislexia, indo diretamente para a questão. Então, eu ao ter percebido isso, como é que vamos perceber que isso é extremamente importante? Porque o indivíduo cosmodisléxico é um indivíduo que tem a percepção do mundo extremamente deturpada. O certo percebe que é errado. O errado percebe que é certo, dentro da visão do mundo. O africano, por que ele é cosmodisléxico? Porque ele tem uma visão, ele vê o mundo na perspectiva ocidental. Percebe? Então, o panafricanismo, por que ele é extremamente importante? Ele acaba sendo extremamente importante porque ele dá-te ferramentas para te desconstruires. Vamos aqui falar da cosmovisão. A cosmovisão é a lente que nos permite ver o mundo, a realidade. Ou seja, se eu uso um óculos de cor rosa, que vai te permitir com que percebas o mundo dentro da perspectiva que se propõe enquanto africano. O panafricanismo explica a África numa visão dos próprios africanos. Exatamente. Ok. Exatamente. Mas não temos africanos que estão à mercê daquilo que é a visão dos ocidentais sobre nós? Então só esse aspecto, ser africano, é suficiente? Não, por isso que eu vou fazer aqui. Jonas Savimbi dizia o seguinte, que ele definia o angolano, isso é muito conhecido. O angolano não se define o angolano pela cor da pele. Não se define o angolano por aí, por preto, branco, amarelo ou quem quer que seja. O angolano define-se por aquele que ama Angola. Então, se definir angolano é aquele quem ama Angola, definir africano é aquele quem ama. E o que é amar? É bom, amar. O que é amar? África. O que é amar a África? Amar a Porque África. estamos hoje numa conjuntura em que encontramos diversos problemas que são apenas vigentes no continente africano. Exatamente. E fica difícil trazer a definição do que é amar a Amar África. a O que é amar a África Pois. no contexto atual? O que é amar a África? Pois. Amar a África é se propor a servi-la, é se propor a servir aos seus preceitos.
Percebe? Porque se nós irmos no sentido mais profundo de amar, eu vou trazer aqui, porque aqui parece até... Vou trazer dentro dos códigos linguísticos, Kuzola. O que é isso, Kuzola? Kuzola não é esse, não estou a sentir um tique aqui que amo alguém. Não é isto. Não, eu estou a sentir aqui que o meu coração bateu. Bolingo, né? Não, bolingo não é por aí. Kuzola não é isso. A concepção de Kuzola que podemos aqui, que vamos traduzir pelo amor superficial, que hoje é muito superficializado, sentiu um tique e diz que já ama. Nós vimos na novela, então também já te amo. Exatamente. Não é nada disso. Não é muito por aí. Então, não tem nada a ver com esse amor das novelas. Não é por aí. Essas paixões Esse desnecessárias. da novela, É essa sobre... novela estava a deixar o Rosário deprimido. Toma ali, meu irmão. Então, e pop, nós vamos voltar já para essa nossa conversa. Aí em casa, não saia daí, daqui a pouco voltamos para o segundo bloco. Tem mais um Django Cast. O panafricanismo é o assunto de hoje. Estamos de volta para a segunda parte do Django Cast, o panafricanismo no século XXI. Será que funciona? Será que é utopia? Será que os africanos ainda vão a tempo de estarem unidos? Isso é o que nós estamos aqui a conversar. E o meu convidado é o Kipopo Yakid. Kipopo. Eita! E já Rosário? É muito calmo. Esse é você. Não quero o prato, velho. Velhote, o Manquipas. Manquipas. É meu amigo, por favor. Meu convidado é teu amigo, então, de onde, Rosário? K-pop. É tua brada. Não, agora estou aqui a puxar. Vocês combinaram. Vou dar as coxas, fala. Não, realmente. Estou aqui a puxar. Nada, eu não aguento conversar. Ei, escolheste o quê? Esse de logo, Bob Marley. Ei, é mentira. I wanna love you and treat you right. I wanna love you Mas Rosa, o que é que tens aí? Fizeste pesquisas? every day and Tem uma bandeira específica do panafricanismo? Yeah. Será que é essa? É exatamente esta. Ok. Por que dessas cores? Nós da bandeira da Angola sabemos por que das cores. Certo. Mas, velhote, Essa aqui, por que velhote, dessas cores? Velhote. Vermelho, preto e verde. lembras? Acho que falamos dos Kwanzaa. acessórios, né? Dos acessórios também Mas, tinha essas cores. Depois Já. nos mostrou, Sim. nos deu a entender que aquelas cores do Bob Marley da Jamaica, aquela cor do raça, não é a cor da bandeira da Jamaica. Era do panafricanismo. Era mesmo bandeira dele, não tem nada a ver. Nós pensávamos que aquela bandeira é da Jamaica. Não, é era do movimento. movimento. Ok. Será que também tem E muito aqui a ver? o panafricanismo também tem uma bandeira. Yeah. Sim. Ou seja, as suas cores, essas cores, o que é que tem representam muito, as tem cores? muito. Bom, o vermelho é o sangue derramado e tudo mais, não é? Sim, A mas causa da derramado nossa luta. onde? Quando falam muito do sangue... Do sangue derramado. Bom, tipo, é quase impossível falar da africanidade sem associar os nossos antepassados. Ok. Não se pode Traz a ideia do desassociar. sofrimento, Exatamente. das vidas perdidas. Das vidas perdidas. Todo o processo de invasão, colonização, tudo isso houve derramamento. Ainda mesmo houve derramamento. Então, no processo da coisificação das pessoas pretas, ao serem levadas, as rebeldias, então tudo isso envolveu o sangue. Então é este sangue que não podia realmente deixarmos de parte em memória daqueles que derramaram, que bateram-se por nós. O preto vai representar a África, o próprio continente, nós mesmos. Essa esperança que Essa o panafricanismo traz. exatamente, essa esperança que o próprio panafricanismo em si carrega e vai trazendo, não é? E temos sim fé porque vai dando verdadeiros sinais que estamos no bom caminho. Muito bom. Eu até ontem, justamente, ontem não, minto, antes de ontem eu fui renovar o meu bilhete, fui renovar o bilhete e curiosamente, eu tenho alguns documentos que permitam-me, né, dentro desse sistema quadrado, a nós Certo. estar com o cabelo. Mas cansei-me
de ter que ir tratar e ter que mostrar algum documento como se eu estivesse doente. Porque eu não estou doente, quer dizer, pedem algum documento quando... Epá, não posso fazer educação física porque tenho o problema da caixa, por Sim, exemplo. sim. Então tenho aqui a prescrição Asmático, tem médica tal, alguma coisa, para tal. Olha, não tuberculose, posso correr ou não posso fazer aquilo porque tenho problema disto. osteoporose, Tenho aqui... alguma coisa. Exatamente. Agora, como é que eu tenho o cabelo e tenho que dar qualquer justificativo documental pelo cabelo que é natural? O teu próprio cabelo. O meu próprio cabelo. E dentro de algum tempo, claro que nós fomos fazendo algumas lutas e fruto disto, hoje por hoje, já começamos a ver os efeitos. E eu aqui realmente deixo realmente o repto a todos o pessoal que tem esta causa, que não é uma causa realmente perdida, porque os efeitos começam a ser visíveis já, em que eu vou e em uma conversa saudável eu tratei, renovei o meu bilhete sem necessariamente ter que mostrar qualquer documento para provar. E outros manos também têm este testemunho, porque os meus dois filhos, hoje são registrados com nomes tipicamente africanos também. Como é que eles chamam? Então, escandenga. Um deles é o Bakari, que é o mais O novo. Bacari. Exatamente. Bacari o que significa? Bakari quer dizer homem forte. Ah, é? Vem de Exatamente. onde, Bacari? Ele vem do Ghana. Do Ghana. Exatamente. Bacari, gostei, homem forte. Yeah, Bacari. homem forte. E Yeah. o outro é Gesme, que vem, é a junção Genji, que é de riqueza, e Yami, que é de meu. Minha riqueza, Uau. exatamente. Então, Fixe, é. então a gente vai olhar. Como é que é? Você mostrar, vou dar o meu filho, vou fazer já filho. Vai fazer. Minha riqueza, como é que é? O nome dele é Genji Yami. Endiame. Genji Yami. Genji Yami. Tanto faz menina como rapaz. Pode Yeah. ser. Genji Yami. A minha vai ser Gendiame. Não, Yeah. já tem menina, você é rapaz. O meu vai ser Gendiame. Ok. É. Genji Yami. Gendiame, minha riqueza. Yeah. Epa, os filhos são nossa riqueza. Não, claro. Não tem outra coisa. Então, a gente começa aqui Vem outra, velhote. que Não acabou de falar das cores. pois, a gente... Não, o vermelho. Não, do vermelho, o preto e Sim. o verde. Sério. O vermelho. O verde é mesmo a natureza. Tá bem, queres ouvir isso já? Isso já, também está na agricultura. Ah, pois. Todos eles, aqui ressaltar a pessoa de Kwame Nkrumah, não é, que é tido como o pai do panafricanismo africano, no caso. Ele é tido como o expoente porque ele é quem faz a ponte da África com a diáspora, não é? Ele é quem faz essa ponte. O panafricanismo começa na diáspora. Bom, não necessariamente. É aqui onde eu digo que aqui há uma discussão própria. Alguns defendem que começa na diáspora, outros defendem que começa em África. Mas eu particularmente digo que começa em África, mas ganha notoriedade com a diáspora. Percebe? E por quê? Porque nós, os africanos, aqui na pessoa de Nkrumah e outros, aqui até vamos fazer um recuo, também vamos falar de Nzinga Mbande. Já estavam a fazer o panafricanismo. Exatamente, vamos falar de Nzinga Mbande, vamos falar de Kimpa Vita, entre outros. O que Kimpa elas faziam já Vita. era o panafricanismo. Vamos falar exatamente. Angola Quiluange. Vamos falar de Angola Quiluange. Vamos falar de Chaka Zulu. Aí vamos para a África do Sul. Então, Chaka Zulu também eram panafricanismo. Exatamente. Esses nossos antepassados, aqui nós estamos a falar das raízes reais do próprio panafricanismo. Okay. Porque agora, a ideia do panafricanismo como uma ideia estruturada, que vai ser inserida, porque o próprio panafricanismo, depois ela precisa ser estruturada, reformulada, para ser vista dentro dos viés do xadrez do próprio Ocidente. Okay. Percebe? Só que a forma como eles lutavam, como estes Nzinga, Chaka Zulu, eles faziam o panafricanismo dentro de uma perspectiva da visão original africana. Porém, estas novas figuras que depois vão dar
precisavam fazer o quê? Precisavam jogar com o sincretismo e veja que resulta. Precisavam jogar com o sincretismo. Porque se nós lutamos como africanos autóctones com as nossas ferramentas, não foram resultado, não havia aquele resultado. O que é que fez? Vai reparar que todos esses que depois vieram, eles estudaram nas academias ocidentais, formaram-se dentro das academias ocidentais. Muitos desses frequentavam as próprias doutrinas religiosas ocidentais, ou as doutrinas religiosas que o próprio Ocidente aceitava. E então encaramos isso como um meio sincrético de aceitação para que tenham espaço e voz de falar. E foi que realmente aconteceu. Depois deles ganharem o seu espaço, percebe? Depois de ganharem o seu espaço, porque é doutor fulano, percebe? Porque é que só se atinge ao nível de doutoramento quando tu tens a certificação que o Ocidente reconhece. Todo indivíduo que é formado, é conhecedor de conteúdos, que não tenha aceitação, e vai reparar, por exemplo, a medicina africana. A medicina africana ela é vista como empírica. Por quê? Porque não tem o crivo da aceitação da medicina dita convencional. Mas é reconhecido que algumas patologias a medicina convencional ela quase que não consegue reparar. Por quê? Porque são patologias dentro de um paradigma essencialmente africano. Mas precisa de quê? Precisa de os novos naturopatas. Eles precisam da certificação ocidental, mas no final de tudo vão usar o conhecimento africano, é onde vamos ver. Então, houve essa necessidade destas figuras, primeiro, terem a aceitação dentro da consciência ocidental, ao terem esse reconhecimento, olha, não, é o doutor fulano, não, esse foi colega daquela grande figura e ele foi dos melhores, porque estes muitas vezes destacavam-se pela retórica, pelos ideais que eles traziam. Então eles tinham alguma consistência intelectual, acima de tudo, dentro dos paradigmas que eram obrigatoriamente aceitos. Aqui estamos a dizer que eles já sistematizaram Exatamente. Okay? Eles sistematizaram dentro da perspectiva ocidental e que o próprio Ocidente, ao olhar, apesar de discordarem, mas viam que, quer dizer, era uma linguagem que eles compreendiam. Okay. Era uma linguagem que eles compreendiam. Então eles perceberam e, obviamente, não tinha... E, claro, os mais imparciais, aqui onde entram vários brancos, que apesar de serem brancos e terem nascido brancos, eles tinham uma consciência muito mais evoluída, uma consciência muito com um upgrade muito mais... Exatamente. Bom, despir não diria, mas faziam questão de usar dos seus privilégios para muitas vezes a causa. Para muitas vezes... A causa que não era deles. A causa que, exatamente, hipoteticamente, não era deles. Exatamente. Ou seja, a causa pela justiça. Ok. A causa pela justiça, exatamente. Estes poucos contados pelos dedos. Exatamente. Então, a partir daí, houve sim... não. A razão de ser, a razão de existir. Existe sim então, estas figuras que muitos deles foram... assassinados. Algum deles está, na verdade, quem foi fundador do Pan-Africanos? Bom, aqui estamos a falar do Kwame No Nkrumah. contexto africano, Kwame Nkrumah é a maior referência. Diz-se que o Marcus Garvey foi o pai do panafricanismo no século XX. Certo. Ele trazia uma ideologia de que queria que os africanos haviam de voltar. Mas essa volta era o quê? Era física? Era uma volta como? Ele realmente defendia a volta física, só que não só física. Mas todos os africanos estavam na diáspora, tinham que voltar para a África. Exatamente. Por quê? Porque, essencialmente, alguns também compreendem que não era essencialmente voltarem para a África, mas voltarem pelo Sankofa. Ok. Pelo Sankofa, a consciência. A pensar África. Exatamente. Okay. Exatamente. O pensar África. Exatamente. Mas isso por quê? O africano fora da África não está livre? Por quê? Porque o africano fora da... E eu costumo sempre a dizer que a imigração, certo? Fenómeno. O fenómeno
quem realmente sai... cada um deve fazer da vida o que ele realmente quer. Existem pessoas que têm o desejo de simplesmente viver. Simplesmente viver. Eles querem simplesmente viver, comer. Para eles, desde que coma, está bem. É o que mais importa. Agora, existem aqueles que vivem e querem deixar um legado. Querem deixar um legado. Falávamos de que o africano é livre fora da África. Um africano que imigra sem uma consciência africana, isso é perigoso? Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque, primeiro, e falávamos antes do intervalo, que é extremamente importante o objetivo. É extremamente importante traçarmos um objetivo. E os nossos objetivos devem estar alinhados aos preceitos do nosso povo, aos preceitos do nosso continente. Por quê? Porque nós estamos num processo de imposição, um processo de resgate, um processo de emancipação. Quando nós vamos e nós não temos consciência de que eu vou, mas o meu objetivo, por exemplo, é para uma formação, é todo bem-vinda. A gente vai, é aquilo que é o sincretismo dentro dos nossos objetivos. Se eu, para combater ou para me impor, necessariamente para ser ouvido, preciso atingir a este nível ou a este grau, então eu vou atingir este grau para posteriormente eu ser ouvido e poder ter a liberdade de ser ouvido, e quando eu abrir a boca e trazer os meus ideais, eu ter... Porque quando alguém abre a boca e essencialmente não tem a certificação dentro dos sistemas ocidentais, quem é ele? Há invalidez. Há invalidez. Ainda que o que tu digas seja essencialmente valioso, há invalidez. Mas quando alguém abre a boca e ao irem, quem é? Olha, é doutorado em A, é doutorado em C. Na academia X. Academia X. Ainda que o conteúdo que este indivíduo trazer não for ligado à sua área de formação, mas só ao ter aberto a boca e se ter identificado que o indivíduo é formado em A ou B, na academia A ou C, esse indivíduo é ouvido, essencialmente. Então há esta estratégia de sim, muitas vezes, necessária de se fazer isso para então a causa da nossa própria luta. Agora, irmos e outra. Há um princípio filosófico que é o Ubuntu, que é muito conhecido, o que é o nós, porque é o nós por nós, que é o Ubuntu. Exatamente. Eu sou porque tu és. Eu existo porque tu existes. Se tu não existires, eu não sou ninguém. Percebe? Este programa, se não existirem outras pessoas, o programa não é nada. Certo. Se este programa não existir, eu não sou ninguém, porque eu não teria onde sentar para poder abordar este assunto. Então nós somos, eu não sou. Percebe? Então este princípio... Nós é plural, né? Exatamente. Nós somos, eu não sou. Então... E, diz-me aqui uma coisa. Um estudante que sai agora da universidade é alguém que sai preparado para o mercado de trabalho, certo, e alguém que sai preparado para defender teses. Certo. Se este estudante formado em Angola sai da universidade sem um conhecimento sobre os cientistas africanos, sobre as invenções africanas, sobre as culturas africanas, é um perigo para a África, em termos ideológicos. É um perigo muito grande. É um perigo muito grande, porque este combate, porque ele mesmo combate o próprio tratamento. Eles são como um campo de adestrar pessoas, percebe? Aonde nós somos formatados
a estudar a história dentro de uma perspectiva, e isso é natural por quê? Porque o Ocidente, ao escrever, basta nós olharmos a história como ela é escrita, por exemplo, fulano descobriu a América. E, não, mas professor, é o que se tem dito. Eu digo assim, está tudo bem, tu vives em sua casa. Eu não conheço a sua casa, certo? Por qualquer eventualidade, eu conheço a sua casa. Eu descobri a sua casa? Eu é quem descobri a sua casa? Ou eu era desconhecedor da sua casa? Mas eu, ao escrever a história dentro da minha perspectiva, eu vou escrever que descobri. Mas só se descobre o que não existe. Que não existe. Exatamente. Então, nós vamos ver que nós estudamos... O panafricanismo também rompe e combate essas falsas exatamente por isso. É exatamente por aí. Então, nós, ao estudarmos, as nossas academias, estuda-se dentro da perspectiva eurocêntrica, dentro da perspectiva europeia. Percebe? Os investigadores vão trazer a narrativa dentro da sua perspectiva, o que é natural. Agora, nós precisamos ter a capacidade de transformar... Analisa só, por exemplo, o Museu da Escravatura. Tudo, quer dizer, nós vamos olhar para o fragmento da estrutura social. É um fragmento da estrutura social pensada dentro do paradigma eurocentrista. Mas o Museu da Escravatura, por exemplo, é o exemplo, local onde diz-se que é o local onde preservam-se as memórias. correto. Agora, exatamente, olha, e várias vezes a gente, quando faz visita, vai olhar, olha, foi aqui onde acorrentaram, os escravos passavam por aqui, olha, estava essa aqui que colonizou, que chicoteou o fulano e tal. Você está a aumentar no trauma que a gente carrega geneticamente. Seria o quê? Mas esse Museu de Resistência... Como é que soa? Museu de Resistência Colonial. Está a ver o diferencial? Museu da Escravatura. Quer dizer, a escravatura, ela Não é nossa história. Não é nossa história. É museu de resistência. Porque nós, enquanto povo, resistimos e não aceitamos. Então, o que é que se vai contar? Apesar deste indivíduo ter vindo e feito isso, este travou isso daquela forma. Lutamos quando eles tentaram fazer aquilo, lutamos contra isso, usamos isso para nos desfazer daquilo. Quer dizer, a história, ao ser contada, ela precisa ser contada dentro da perspectiva deste povo. Por quê? Porque você começa a criar a estima, você começa a destruir os paradigmas essencialmente construídos há séculos. Mas quando nós pensamos, tribunal, Dona Ana Joaquina, quem foi Dona Ana Joaquina? Pois. Quem foi? Quer dizer, então... Temos que passar a nos questionar. Exatamente. O panafricanismo também faz isso. O panafricanismo. Questionar quem são as figuras que nós nomeamos. Como é que nós vamos nomear um indivíduo que contribuiu para subalternizar os nossos antepassados? Um escravocrata. Yeah. Então, não se pode... Quer dizer, Okay. Se a gente parar, nós vamos aqui remetermos àquilo que eu chamo de cosmodislexia, que nós estamos submersos, nós estamos doentes. K-pop, eu não posso esquecer isso. Calma lá. Não vou permitir que a minha cosmodislexia me faça esquecer. Diz Vai, fala aí, Rosário. Cosmodislexia. Cosmos. Para, Rosário. Para. K-pop. Aqui. Em tempos vi num programa de uma das cadeias televisivas aqui angolanas e havia um debate. E um senhor disse que eu não sou angolano, eu sou Congo. E a jovem que estava do outro lado disse: se você é Congo, então por que é que você usa telefone? Por que é que você usa essa roupa? Vocês encaram sempre essa narrativa. Aí, será que as pessoas pensam que ser panafricanista ou panafricanismo é um afastar das religiões ocidentais, um afastar das línguas ocidentais, um afastar total do modus vivendi ocidental? É isso? Ser panafricanista é não ser religioso, um religioso cristão, islâmico, é não falar as línguas portuguesa, por aí,
É não vestir o tal dito social? É isso? Porque é isso que muita gente tem combatido. Que eu tenho visto. Exatamente, exatamente. Ser panafricanista é ser um indivíduo pró-África. É ser um indivíduo pró-África. E ser muitas vezes pró-África é ir em direção contrária a estes elementos que traz. Por quê? Não quer dizer, eu ao ser um panafricanista, eu não vou dizer assim, eu vou ser panafricanista porque necessariamente quero combater o Ocidente. Não, porque Não é isso. Porque o panafricanismo, ele é resultado, ele é um resultado das ações, ela não é uma ação isolada. É a consequência. É uma consequência, exatamente. Ok. Ela é uma consequência. Ao ser uma consequência, vamos lá. Eu estou apenas a reivindicar os meus direitos. Por exemplo, ao reivindicar o meu direito, eu estarei a retirar um suposto direito de alguém. Por exemplo, estarei a retirar um suposto direito de alguém. Só que esta pessoa só está a olhar que o meu direito também está a ser retirado. Um direito que até, por sinal, muitas vezes é um direito ilegítimo. Mas eu apenas estou a trazer... eu não estou focado que eu quero te combater. Mas o meu posicionamento te combate. Por quê? Porque ser africano, eu costumo dizer que ser africano, essencialmente, ser africano, no sentido da palavra, pressupõe... porque nós estamos nos africanizando. Eu estou me africanizando. Ainda tens muitas mazelas. Exatamente. Nós estamos nos africanizando. Porque quando nós começarmos a atingir aos níveis mais altos, não quer dizer que vamos deixar de nos relacionar com, por exemplo, os ocidentais. De que origem é o... É Membundo. É Membundo? Yeah. Fala Quimbundo? Não. Aí já é problema, percebe? Exato. Aí é problema. E vergonhoso. É extremamente vergonhoso. Yeah. Percebe? Exato. É ali onde está. Então eu vou trazer uma narrativa de si, que tu estás deslocado no tempo. Não como um ataque. Mas Não uma como um forma de te ataque. despertar Exatamente. A correr atrás Exatamente. disso. Mas não será que também tem existido falha por parte de alguns panafricanistas nesse posicionamento? Há aqueles que se calhar despertam para levar as pessoas a correrem atrás disso, mas também há aqueles que combatem mesmo. Existem, dentro dos fragmentos sociais existem dois mecanismos de atuar. Existe o soft power e existe o hard power. E os dois, qual deles é o melhor? Os dois são importantes, os dois são bons. Por quê? O hard power é a forma mais agressiva que muitas vezes, até no passado, foi utilizado o próprio ocidental, o Ocidente, os Estados Unidos usou muito, que a guerra é a forma mais agressiva de atuar. Uhum. Mas o hard power pode ser utilizado na forma como articulamos as próprias palavras, como articulamos as ideologias de forma mais direita, de forma mais frontal. Porque é como o filho em casa. Existe o filho em casa que não desperta muitas vezes com filho. Não faças isso. Não faças Yeah. isso. Há filho que não desperta. Percebe? Mas há filho. Tem que comer o nosso mel. Há filho que realmente precisa mesmo Uma da palmadinha vara. aí na boquinha. Exatamente. É aí onde a comunicação tem que ser Assertiva. Tem que ser o quê? chapada. Da bundinha, não Não quer? dá- Vem cá, não mostra para essa bundinha, pá. filho. Se não. Mas a violência doméstica Mas e tal. a Bíblia também diz o filho. Ah, é? Então, Essas explicações. você não. Pá, vamos voltar ainda aqui, vamos voltar ainda aqui. Pois, então é por aí. A pessoa que com soft power não percebe, com soft power dentro de uma narrativa pedagógica, ele não compreende. Então vocês analisam o Os receptor. dois pontos, e eu costumo trazer isso para os dois pontos. Mestre Filipe Vidal e o mestre Isidro Fortunato. Os dois. Eu demorei algum tempo para perceber os dois. Mas eu compreendi os dois. Quer dizer que os dois, para ter os São dois, extremamente essenciais. devem ser usados os dois. Diga? Devem ser usados. Exatamente.
Em contextos diferentes, em momentos diferentes, ou seja, deve ser adequado ao momento. É extremamente importante isso. Então, às vezes é preciso ser... Porque às vezes, até mesmo entre amigos, só vai haver respeito. Muitas vezes, se haver aquela contundência, eu não te permito que tu fales isso e tal. Cada um vai zangado, mas depois Pares por aqui, vão tá vendo? parar Parou, e, quando voltarem... então, pá. E cada um aí o respeito será imposto. Pois, então é dentro dessa perspectiva. Pois. Bom, Organização da Unidade Africana. O que é que ela representa? O que é que ela simboliza? A antiga União Africana. O que é que ela representa e simboliza para aquilo que realmente é a União Africana, na vossa perspectiva, enquanto panafricanistas, enquanto pessoal que tem essa visão a favor do panafricanismo? Bom, sabe-se que diz-se muito que a OA falhou. A OA falhou porque teve realmente... teve-se a iniciativa, né? Que foi a iniciativa por intermédio do próprio panafricanismo, que foi a ideia PAN, a unidade dos povos africanos, a unidade das ideologias, pronto, a união dos povos. Porque os objetivos essencialmente de que se propunha para unir a África, como se previu, ela não foi atingido. Ela fracassou, porque depois são os mesmos que depois criaram as independências, as supostas independências, que depois começaram a delapidar, a desviar-se daquilo que se propunha, a unidade que se previu na época antes das próprias independências. Por isso é que depois a OUA, por isso é que depois a OUA na altura. Agora, não, esta é a antiga. Sim, a OUA, agora a OUA. Agora a OUA. Sim. Por isso é que houve a necessidade da reformulação para a OUA, que é a União Mas está em bom caminho agora? Infelizmente também não. Infelizmente também não. Mas que pouco, assim fiquei já preocupado. Vamos lá. Se até a UA... A falar de Níger, não é? Então, essa região aí começa com a iniciativa que inicialmente que Gaddafi havia proposto, a criação de uma moeda, a criação do livre trânsito, porque com essas ideologias, essencialmente, porque basta ver, a região do Sahel, temos aí o presidente Ibrahim Traoré, basta olhar para este jovem, para estes desta região da União Africana, tem essa soberana oportunidade de olhar para esses jovens que vistos ou mal vistos pela comunidade internacional, mas olhem para as ideias que eles trazem em prol de África. Mas não é cada um a trazer o seu contributo de alguma forma? Porque vejamos o seguinte, se cada liderança africana, vamos imaginar, temos um Paul Kagame na visão de uns e de outros, vamos imaginar na visão dos mais céticos quanto ao seu trabalho. Óbvio, vão trazer sempre alguma coisa, ou as coisas mais negativas, mas há sempre alguma coisa positiva a ser feita em prol da África. Certo. Na nossa liderança aqui em Angola, igualmente, no Congo, igualmente, em todos os outros países. Mas se cada um pegar a parte positiva de que trazem em prol da África, aí estaríamos no melhor caminho. É exatamente isto. Por isso é que eu estou a dizer, é congregar. E cada um de nós, se postos, sentados, e levarmos a reflexão de forma profunda, nós vamos chegar lá. Então, se eu tivesse essa oportunidade, eu deveria primeiro sentar e olhar para os cérebros que a África tem, africanos. Os cérebros que a África tem... Estamos a perder muitos, né? Muito. Mas vamos lá. Naquela Câmara, você dá continuidade, isso com as recomendações, com as suas propostas, lá para a Câmara, para quem está a assistir agora. Eu chamaria, na verdade, a atenção à juventude. Chamaria a juventude. A juventude angolana, a juventude africana precisa realmente compreender, conhecer a África como ela é. Despir-se dos óculos, das lentes que são
de paradigmas estranhos e nos revestirmos das lentes essencialmente africanas para então analisarmos a África e vermos ela dentro dos paradigmas africanos. Então, esta é a minha recomendação que deixo para essencialmente a juventude, porque é a juventude que tem o poder para mudar a África. E a força motriz, não é? Exatamente. E estamos no continente mais jovem. Exatamente. K-pop, Ngassa Kedila, Quintuade, Moio, Assante, todo obrigado do mundo, meu irmão, por partilhar connosco todo o seu conhecimento, e acredito que lá em casa os jovens ficaram muito mais esclarecidos sobre o panafricanismo. Muita força, estamos juntos. Obrigado. Viva, essa casa é Essa sua, aqui. quando precisar, volta. Tamo E já Rosário Tome, Oi, Ngassa Kedila. aí. Tua Pandula, Viva. Mungueno. Bueno, até daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Então, em casa, igual ao DJ Rosário, daqui a pouco, para quem não quer perder os próximos episódios do One Jungle Cast, acompanhe já agora o portal giranoticias.com. Pegue no seu telemóvel, no computador, giranoticias.com. Não vai perder nenhum episódio do One Jungle Cast. Estamos também no YouTube, nas redes sociais da Rede Girassol, e estamos também na TV Girassol, canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Como manda aqui em casa a regra, este é o On Jungle Cast. É aqui onde mora a ancestralidade.